Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou estar aqui indicando para vocês livros muito bons para a gente estar lendo aí no devocional, nos momentos de oração. Livros que eles acrescentam, né, obviamente valor, são livros católicos, livros religiosos, justamente para esses momentos de oração, né? E aí, ao mesmo tempo, eles têm uma divisão de capítulos que facilita muito a leitura, muito planejamento de leitura também, por assim dizer. Ou seja, são livros onde vai ser fácil você ler, vai ser fácil você assimilar aquilo que está lendo e você vai conseguir ler aí nos momentos de devocional, os momentos de oração, o que vai ajudar bastante, principalmente para quem não tem tanto tempo assim para ler quanto gostaria. Então, aproveitar os momentos de oração aí para ler livros religiosos, enfim, com o objetivo de ter uma formação também melhor, é muito interessante, né? Então, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Então, vamos começar. Então, o primeiro livro que eu separei aqui para estar indicando para vocês, eu li recentemente, se chama Love Jerry, o cardeal que enfrentou os traficantes de escravos, esse aqui. Esse livro, ele é muito interessante, eu li ele, acho que mês passado, não sei, o vídeo de leitura estará aqui em cima, vocês podem dar uma olhada nos livros que eu li, se eu não me engano ele tá lá nessa lista. E o que acontece é que nós temos basicamente uma mini biografia, digamos assim, uma biografia menor sobre Love Jerry, né, que foi um cardeal que enfrentou os traficantes de escravos, onde ele além dessa luta contra a escravidão e tudo mais, contra tudo isso que estava acontecendo, ele teve um papel importante também nas missões na África, né, então na catequização do povo e tudo mais, ele foi muito importante nessa época também. Então o que acontece, basicamente, o porquê e... nesse ponto, né, também já pode fechar. Enfim, e aí o que acontece é que, por que eu escolhi esse livro aqui para estar indicando para vocês? Além do conteúdo ser muito interessante e tudo mais, eu escolhi esse livro porque além dele ser pequeno, ou seja, é perfeito para se ler em devocionais, né, você deve gastar uma semana para ler um livro desse, eu acho que eu gastei um pouco mais de uma semana, mas o que acontece é que ele tem muitos capítulos e esses capítulos são curtos, na verdade não tem muitos capítulos, ele tem capítulos curtos, então isso facilita, porque se você for fazer um planejamento de leitura, sei lá, 2 capítulos por dia, 1 capítulo por dia, são capítulos pequenos que você tira aquele momento de oração, lê todo dia, talvez nem precise você ler fora dos momentos de oração, você vai conseguir concluir a leitura nos momentos que você estiver rezando, estiver naquele momento ali de meditação, enfim. Então, essas leituras espirituais, esses livros menores ajudam bastante nesse sentido. Mas nada impede que você leia um livro maior, como foi o meu caso. Eu escolhi uma mega biografia para ler nos momentos de oração e devocional, se eu não me engano, o início desse ano ou o fim do ano passado, eu já não me lembro. Só sei que eu amei ler e li nos momentos de oração Padre Pio Santo de Pietrelcina, que não é uma biografia muito pequena, como vocês podem perceber. Essa biografia de São Padre Pio tem mais ou menos umas 600 páginas e, bem, eu não tenho muito o que comentar, fala sobre aqui, né, todos os aspectos aí da vida de São Padre Pio, desde basicamente o casamento dos pais dele, o nascimento, até a sua morte, um pouco depois da morte também, os casos aí que tivemos que foram atribuídos a São Padre Pio, né? E bem, é muito interessante, mas por que eu recomendo para se lerem devocionais, momentos de oração? Humanidade está ficando doida, olha o tamanho desse livro, não dá para ler. Olha, não dá para ler apenas os momentos de oração, isso é verdade, eu não li apenas os momentos de oração, eu aproveitava uma parte, um tempo dos meus momentos de oração e também me dedicava à leitura espiritual. Mas, por que eu indico ele para os momentos de oração além, né? Que acho que pode ser utilizado também nos momentos de oração. Porque ele possui capítulos que também não são muito grandes. Subtítulos, na verdade, os capítulos são maiores, mas os subtítulos não são muito grandes, como por exemplo aqui, conselho aos estudantes, vem até aqui e aqui já começa outro, confiança em Deus. Ou seja, isso facilita bastante também no planejamento, se você for, sei lá, ler 5 subtítulos por dia, um capítulo, enfim, não sei, mas isso facilita bastante também nesse sentido, faz com que a gente tenha uma noção de quanto que a gente quer ler por dia, faz com que a gente também estipule mais ou menos o tempo que a gente vai levar para estar lendo tal livro, enfim. E esse aqui,
Eu consegui ler muito nos momentos de devocional, muito nos momentos de oração, fora que é uma biografia que não dá vontade de parar de ler de coração. É um livro que eu super recomendo, que gosto bastante, ok? Bom, vamos para o próximo. Eu trouxe para vocês aqui Cartas Seletas de Santa Idelgarda. E o que acontece? Eu gosto bastante desse livrinho de Cartas Seletas de Santa Idelgarda, porque tem várias cartas e as cartas não são muito grandes, ou seja, dá para se ler uma por dia. Porém, você não precisa necessariamente adquirir esse livrinho pelo box da minha biblioteca católica. Você pode estar lendo cartas dos cardeais, bispos, enfim, dos nossos papas, santos papas, enfim, da nossa igreja. Tudo isso você lê através do site dos arquivos do Vaticano. Isso é muito interessante, sabe? A leitura das cartas, elas nos ajudam muito em muitos aspectos, assim, da vida espiritual, né? Nos ajudam a também entendermos um pouco melhor problemas que podem parecer muito difíceis, a gente vê um pouco da opinião dos padres da igreja sobre. Isso é muito interessante, então eu super recomendo a leitura de cartas também. A leitura de cartas nos momentos de oração, nos momentos devocionais, eu acho que auxilia bastante, tá bom? Sensacional, não tenho muito a comentar sobre este livrito não, porque ele é muito bom. Outro livro que eu super recomendo aí para os devocionais, para os momentos de oração, que ele já é mais curto também, que se eu não me engano eu li em 2, 3 dias, eu não me lembro porque eu li já faz muito tempo, acho que foi ano retrasado, no passado, não me lembro. Só sei que esse aqui, Anjos Companheiros no Dia a Dia, do Padre Jonas Abib. Nós temos esse livro em uma nova edição, então se você quer adquirir, clica aqui embaixo. Nós temos, não tem uma livraria, mas clica aqui embaixo e dá uma olhada lá na Amazon, tem esse livrinho aqui e eu vou estar deixando o link aqui. Mas o que acontece, né? Voltando. Aqui nós temos um pouquinho de angiologia. Padre Jonas Abib, ele vem falando sobre os anjos aqui, sobre diferentes aspectos. Assim, esse livro é muito interessante porque ele auxilia bastante no conhecimento dos anjos e principalmente nessa relação com o anjo da guarda. Eu acho que é muito legal a leitura desse livro, especialmente por conta disso. Eu acho que aumenta muito o nosso desejo de sermos mais amigos, entre aspas, do nosso anjo, ou nós termos um pouco mais de gratidão pelo nosso anjo da guarda. Eu acho que isso é muito interessante e eu super recomendo a leitura desse aqui. Ele é menorzinho, então não é o maior livro de angiologia, o melhor do mundo, não, mas ele é um livro simples, dá para se ler nos momentos de oração, não cansa, não é algo que vai tirar o tempo, dá a sensação que está tirando o tempo. Nenhum livro religioso tira o tempo, gente, nenhum. Mas há alguns que facilitam bastante a nossa compreensão, faz com que a gente tenha vontade de continuar lendo. Esse é um desses livros. Agora, o próximo livro que eu pretendo indicar para vocês, que eu vou indicar, não pretendo, vou indicar para vocês, é O Combate Espiritual, do Lorenzo Scupoli. Esse livro do Lorenzo Scupoli eu já indiquei muitas vezes no meu Instagram, aqui no YouTube, e volto a indicar e talvez indicarei em muitos outros vídeos, porque esse livro, ele é muito bom. Além de ser muito fácil de compreender, e quando eu falo muito fácil, eu falo muito fácil mesmo, ele tem capítulos curtos, curtíssimos, ou seja, dá para você ler 1 por dia, 2 por dia, dependendo do seu tempo, enfim. Essa divisão de capítulos eu gosto muito, porque isso facilita muito o nosso planejamento, se você gosta de planejar sua leitura ou não, mas facilita muito porque a gente pode se nortear o tanto que a gente está lendo, né? Se você não estipula páginas, sei lá, 10 páginas por dia, 20 páginas por dia, enfim, essa divisão de capítulos já ajuda bastante, né? E, bem, fora o conteúdo que se trata aqui, né? O combate espiritual, ele consiste basicamente nessa luta entre vontades, né? Fazer a vontade de Deus, a vontade do inimigo, como que nossa própria vontade estará diante disso, né? Entre a vontade divina, entre a vontade inferior, como estará a nossa vontade, como fortalecer a vontade, como combater vícios, como conquistar virtudes, como as mortificações também que nós devemos fazer, enfim. Assim, um livro muito bom e me auxiliou muito em muitos aspectos, eu acho assim, uma leitura super válida e fora que é muito fácil de entender, eu já falei isso mais de uma vez, mas é fácil de entender, você lê rápido, quando você menos, assim, espera que já acabou, porque ele é muito fácil, prende muito a nossa atenção e nos auxilia muito, é ótimo para devocionais na minha visão, apesar de ser um pouco mais longo, dá para terminar rapidinho, em uma semana mais ou menos, dependendo do seu tempo. Ele é um livro, assim, que vai encaixar na sua rotina e vai ser uma ótima opção para os devocionais, para os momentos de oração. Esses foram os livros, essas são as minhas indicações. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, porque, de coração, esses livros devocionais, esses livros de oração, livros dedicados realmente para isso, para esses momentos mesmo,
são muito bons, são muito enriquecedores, né? Todo livro católico, ele acrescenta muito, né, na nossa vida, mas esses em especial, com essas divisões, com números de capítulos menores, enfim, eles nos ajudam a fazer essa separação do quanto ler por dia. Fora a linguagem também, eu escolhi livros que não tem uma linguagem rebuscada, ou seja, para os momentos de oração vai ser mais fácil esse adentrar na leitura, fazer, quem sabe, uma meditação, né, através da leitura espiritual e tal. Eu acho super válido, super possível, e essas são algumas indicações de livros para você aí que deseja ler alguma coisa no momento de devocional, no momento de oração. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo. E, bem, basicamente é isso. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal e de me seguir lá no Instagram. Tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.